Boa tarde a todas. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico especialista em medicina de família e aqui nesse perfil eu ajudo você, mulher, a se livrar da ansiedade sem remédios. E no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto o qual já foi pedido diversas vezes, que basicamente é normal uma mulher ter medo de sair de casa? O que é que pode ser isso? Certo? Então, se você é mulher e você se encontra muitas vezes tendo receio, preocupação, medo pelo simples fato de ter que sair de casa, então essa live, esse episódio é para você, tá certo? A gente precisa entender é, de forma significativa, né, o significado daquilo que é medo e daquilo que é ansiedade. Então eu vou ler aqui para vocês uma definição simples, né, de dicionário mesmo, que na psicologia, medo é o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência de se sentir ameaçada, entendeu? Que é o temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. E se a gente pega ansiedade, é um grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia. Então, qual que é a grande sacada aqui? Entende? Qual é a grande questão quando a gente vai falar de medo, de ansiedade relativo a isso, de sair de casa? Parece, né, que quando a gente tem uma mulher que ela tem medo de sair de casa, consciente ou inconscientemente, ela sente-se o quê? Ameaçada. Entendeu? Ameaçada. Por quê? Na cabeça dessa mulher, algo de ruim provavelmente vai acontecer caso ela saia de casa, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. É você entender que existe um substrato por trás daquela não atitude, né? Porque em tese a atitude seria sair de casa. Quando você não sai de casa, tudo bem, até você tomar uma atitude, mas é a atitude de não decidir, a atitude de não fazer. Então, a partir desse dado, a partir desse momento, no qual a mulher decide que ela vai ficar em casa, que ela não vai sair, que ela não vai se expor, que ela prefere preservar-se. Por quê? Qual é o racional por trás disso? Justamente, se ela sair, a cabeça dela, ela vai sofrer alguma consequência. Algo de ruim vai acontecer com ela ou com alguém que ela ama, entende? E isso tem um nome, né? Tem um transtorno de ansiedade que ele é chamado agorafobia. Vamos colocar aqui a definição para vocês de agorafobia. Você já ouviu falar em agorafobia? Você sabe o que é isso? Eu vou ler aqui para vocês uma definição. Agorafobia é o medo e a ansiedade de ficar em situações ou locais sem uma maneira de escapar facilmente ou em que a ajuda pode estar não disponível, no caso de ansiedade intensa se desenvolver. E a agorafobia, ela é uma das causadoras disso, tá certo? É uma das causadoras do fato das mulheres não quererem sair de casa. Por quê? Ah, vários motivos. A mulher pode ter medo de constrangimento, medo de exposição, medo de alguma coisa possa acontecer para a saúde física dela, para a saúde mental dela. Ela possa ter algum dano financeiro, ou qualquer tipo de dano, entendeu? Os motivos são inúmeros, inúmeros. Mas a esse transtorno, no qual existe essa evitação, essa necessidade de ter que se preservar a todo custo, a todo momento, de uma exposição maior externa, o nome disso é agorafobia, entendeu? E assim, envolve muito, e a gente tem que dividir, né? Tem os casos extremos, que são aquelas mulheres que elas não saem de casa de jeito nenhum, para lugar nenhum, então não importa se é para casa da família, para um restaurante, para escola, pra faculdade, para trabalho, não sai. Tem aqueles casos que as mulheres elas têm um problema com alguns lugares em específico, entendeu? Que são casos mais específicos, casos mais direcionados. Igual as fobias, sabe? Ah, eu tenho fobia de palhaço, fobia de barata, fobia de aranha. Então, tem a agorafobia, que é um pouco mais específica. Então, assim, a mulher ela tem alguns lugares os quais ela evita. Por exemplo, a mulher evita a casa da sogra, ela evita o local de trabalho, ela evita a academia, o parque, enfim, são 4, 5 lugares ali.
Por quê? Porque por algum motivo ela teve ou alguma experiência ruim ou alguma ancoragem inadequada na memória, alguma coisa que fez com que ela tivesse esse tipo de suscetibilidade contrária à exposição. Ou seja, ela prefere ficar em casa, ela fica em casa porque ao enxergar a possibilidade de visitar, de se expor nesses lugares, ela se sente o quê? Ameaçada. Entendeu? Ameaçada. Só que qual é o grande problema da agorafobia? Qual é o grande problema dessa evitação constante de sair para os lugares? E, gente, quando eu falo isso, eu estou falando isso de algo que se repete. Uma coisa é, um dia específico você não quer sair, pronto. Beleza, todo mundo tem esse dia. Ah, eu não vou querer visitar, não vou querer. Beleza, um dia ou outro. O grande problema tá quando isso torna-se um transtorno. Um transtorno é algo que traz danos para sua vida e para a vida das pessoas ao seu redor, das pessoas que você ama, tá certo? E a partir do momento em que isso torna-se um transtorno e passa a ser um padrão de comportamento o qual se repete ao longo do tempo, aí sim, a gente tem um quadro ansioso, um quadro de agorafobia, um quadro no qual você tem uma mulher que ela evita diversas situações de forma proposital, entendeu? Mas que essa forma proposital, essa decisão, ela nem sempre conversa com a realidade, porque os argumentos da realidade, eles não mudam. O mundo, ele é o que é e não o que deveria ser. Então a gente tem uma impressão digital, uma forma de enxergar o mundo diferente daquilo que ele é de forma concreta, entendeu? Então, é o clássico copo com água. Eu posso enxergar a parte que está cheia ou a parte que está vazia. Entendeu? Cada pessoa vai ter uma modalidade, né? Um jeito de enxergar as coisas. Então, quem tem agorafobia, a mulher que tem agorafobia, ela vai focar no quê? Os traumas, nas coisas que deram errado, nas experiências que causaram algum dano. E a partir disso, mesmo que conscientemente talvez aquilo não bata tanto, é a partir desse tipo de material, normalmente, que desenvolve-se esse transtorno, que desenvolve-se essa conduta da evitação. Entende? Então, qual é o problema, né? Vamos lá. Pensa aqui comigo. Beleza, Fabrício, você falou que é um transtorno, que ele tem nome, que é porque a mulher se sente ameaçada, por isso ela não sai de casa, por isso ela não visita determinados lugares. Mas e aí, qual é o problema disso? Não tem problema nenhum, posso viver na minha casa tranquilamente. Gente, o problema maior, quando a gente fala em agorafobia, é justamente nesse aprisionamento mental e físico, entendeu? Próprio, porque assim, não tem ninguém que está aprisionando essa mulher, é basicamente ela que não se expõe, ela que evita as situações, mas que vai colocando ela num patamar, num poço cada vez mais fundo. Porque o fato dela evitar a exposição e dela reforçar isso com o passar do tempo, você entende que torna-se cada vez mais difícil, cada vez mais complicado ela conseguir quebrar essa barreira? Porque fica inversamente proporcional às coisas. Então, poxa, eu já fico em casa, o mundo já não é mais o mesmo, as coisas já não são mais as mesmas, e isso aumenta o meu medo. Isso aumenta aquela sensação de ameaça, entende? Então, é preciso sim haver um tipo de exposição. Um primeiro passo, para quem não consegue sair de casa, é aproveitar isso. Entende? Ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou gravando uma live, é um episódio que vai virar um podcast, que vai pro YouTube, vai pro Spotify, enfim. Mas qual é a grande sacada por trás disso? Eu tô no escritório da minha casa, entendeu? Eu não saí de casa para fazer isso. Então, a mulher que tem agorafobia, ela pode se expor primeiramente de forma virtual, entendeu? De forma virtual. É uma das formas que você, mulher que tem medo de sair de casa, que não consegue de jeito nenhum, que tem problemas com isso, pode se antecipar para conseguir diminuir essa barreira. Então, por exemplo, Fabrício, eu estou num caso tão grave de agorafobia que eu não consigo ir nem para a padaria para comprar pão. Não saio de casa, porque quando eu saí da última vez, eu fui assaltada, quase fui atropelada, eu sofri um trauma, entendeu? Então, uma coisa que você pode fazer é simular, de verdade, olha só,
como é interessante a forma com que a gente pode utilizar as ferramentas tecnológicas ao nosso favor. É simular a sua ida até a padaria pela internet, poxa. Abre o Google, abre as ruas aí, você consegue pelo próprio Google Streets, Google Maps, abrir as ruas da padaria, ver como que tá o caminho da sua casa, se tem esquina, se tem carro, se não tem, como que tá os muros. Por quê? Você tem aquela sensação de quebra. Beleza, você não se expôs fisicamente, mas mentalmente, visualmente, você já tá a par daquilo, entendeu? E aí você vai aumentando o grau de exposição, pouco a pouco. Isso é importante por quê? Porque todas essas coisas, elas não tendem a ser resolvidas de uma hora para outra, entendeu? Demora um pouco, porque é aquilo. Tem uma palavra chamada dessensibilização. O que é a dessensibilização? Basicamente, é o ato, de forma deliberada e proposital, que alguém que possui uma condição na qual ela é sensibilizada, como por exemplo, medo de sangue, né? Ou não é nem o medo de sangue, é simplesmente aquela reação do organismo, né? Eu mesmo tinha muitos problemas com sangue. E olha que eu fiz medicina, eu sou médico, entendeu? Então eu tive que ser exposto a sangue, eu tive que participar de cirurgias, eu tive que costurar a pele dos outros. Mas as primeiras vezes eu desmaiava. Tinha problemas com sangue. Só que com o passar do tempo, conforme eu ia sendo exposto de forma intencional, de forma deliberada, aquilo foi ficando pequeno, aquilo foi se tornando algo comum, algo corriqueiro, entendeu? Então quando a gente fala em agorafobia, talvez uma das formas seja justamente essa, a forma de dessensibilizar-se. Primeiro, poxa, se você tem internet em casa, um celular, um computador, você pode olhar as ruas, olhar os endereços, olhar a fachada dos lugares, sabe? Fazer um tour virtual mesmo pelas ruas aí dos lugares que você poderia visitar, para depois você simplesmente dar um passo, né? Para você conseguir dar um passo fora de casa, que quiçá uma volta no seu quarteirão, no seu condomínio, se você mora no prédio, descer até a portaria. Porque essas coisas, elas precisam ser quebradas, mas não adianta a gente querer forçar a barra, porque senão você traumatiza mais ainda, né? Você pega a mulher que ela já tem problema para sair de casa, ela já não sai de casa, já tá sofrendo com ansiedade, e aí você quer jogar ela no meio da rua, não vai adiantar. Ela vai traumatizar mais ainda, entendeu? Então, esse colocar o pezinho na água para sentir a temperatura e depois tomar o banho é importante, metaforicamente falando, entendeu? Então, quando eu falo em transtornos agorafóbicos, essa ansiedade, né, no sentido de exposição por sentir-se ameaçada, é importante que isso seja aos poucos, que isso seja em forma de conta-gotas. Para quê? Para que no devido momento, que ó, vai ter uma hora. O que é o interessante desse tipo de processo? Tem um momento que a pessoa ganha confiança, entendeu? Tem um momento que a pessoa fala, caramba, agora vai. Então, no primeiro dia, ela pega, ela vai se expor, vai todo dia entrar no Google Street, Google Maps, vai olhar as ruas, vai olhar as fachadas dos lugares, vai falar, legal, eu sei como é. Eu tenho uma questão visual aqui, ok? E aí, de repente, ela passa a ir até a porta de casa, ou até a janela, e observar o mundo externo. Mas chega um dia que talvez, ela fala, cara, tá bom, chega, eu só vou. E ela vai e tá tudo bem, e ela consegue. Isso é possível acontecer, entendeu? Mas, primeiramente, o ritmo primeiro é o seu ritmo, é o ritmo que você consegue, ok? E qual é um outro problema? Que aqui até agora eu tô falando de agorafobia. Eu tô falando da questão da mulher que tem o problema de ter medo de sair de casa. Mas o que tá por trás do medo? Algumas vezes tem a questão, obviamente, de sentir-se ameaçada, mas algumas vezes não são os lugares, tá? Isso é só um pano de fundo. Boa parte das vezes são o quê? As pessoas, as interações sociais, entendeu? Então, não é porque eu me sinto ameaçada em ir para a farmácia, é porque eu me sinto ameaçada em ir para a farmácia e ter que falar com o atendente que eu preciso comprar um medicamento, entendeu? Então, o buraco é mais embaixo. Aqui eu tô falando de transtorno de ansiedade social, tá certo? Quem aqui já não sofreu com alguma questão de ansiedade social? Ou para falar com o chefe, com o colega, com o parceiro, com a parceira, entendeu? Fica aquele frio na barriga.
Só que a ansiedade social, o transtorno, é quando esse comportamento, né, esse modus operandi, ele repete-se. É algo que ele perpetua-se, que ele está sempre ali, não uma vez ou outra. Porque, como eu disse, a ansiedade ela é um mecanismo. Se ela acontece vez ou outra no teu organismo, na sua vida, tá tudo bem. É normal do ser humano de vez em quando sentir-se ansioso, de vez em quando ter um pouco de ansiedade, tá? Mas o problema é quando essa ansiedade, ela faz parte da sua vida, todo santo dia, em toda situação, a todo momento. Aí é complicado, porque aí você tá transtornado, você tem um transtorno que ele acomete a sua vida, que ele atrapalha uma qualidade de vida, uma vida funcional. Isso é um problema. Então, quando eu falo em transtorno social, certo? Transtorno de ansiedade social é justamente no sentido, poxa, a mulher ela tem medo de sair de casa, ela se sente ameaçada por sair de casa, não pelos lugares, mas sim pelas pessoas. Como é que se resolve isso? Eu não tô falando que você tem que se tornar a pessoa mais sociável do mundo. Eu não sou, por incrível que pareça, eu não sou. Eu tô aqui falando na live com a câmera. Ó, aqui em volta não tem ninguém, só tem eu e você, aí do outro lado. Entende? Só que a questão maior é, tem algumas pessoas, ó, esse exemplo que eu vou te dar, presta atenção nisso. Tem algumas pessoas que elas se enchem com comunicação. Elas ficam mais carregadas, elas ficam mais dispostas. São pessoas mais extrovertidas, entendeu? É aquela pessoa que ela acorda com a barrinha mais ou menos na metade ou vazia, e com o passar do dia, conforme ela tem interações sociais, ela vai ficando preenchida, vai ficando energizada. Eu não sou essa pessoa, tá? Eu sou outro tipo de pessoa. Eu acordo com a barrinha mais cheia, entendeu? Mas conforme eu vou interagindo socialmente, a minha energia ela vai baixando, entendeu? Porque essa questão da interação social, essa questão de conversar, de me expor, é algo que me gera um desgaste. E não porque, eu quero isso, ou porque eu decidi isso. Não, é algo assim, é assim, entendeu? Não escolhi isso. Eu não escolhi. Mas essa é a grande questão. É a partir do momento que você entende quem você é, o seu organismo, a forma com que você trabalha dentro da realidade, que você vai se adequar a ela. Para eu chegar nesse ponto aqui de gravar uma live, de conversar, de conseguir não gaguejar, não sair correndo, foi trabalho, entendeu? Na primeira live que eu gravei, há muito tempo atrás, e nem era sobre ansiedade, tá certo? Porque eu já fiz conteúdos sobre outros temas, eu travava, entendeu? Eu travava, não conseguia falar, não conseguia fazer. Então isso foi um trabalho. E eu falo isso por quê? Porque às vezes alguém pode ver eu conversando, falando aqui as palavras, falando sobre o conteúdo, falando sobre mulher que não sai de casa porque tem ansiedade. Falar, não, porque ele foi sempre assim. Não, eu não fui sempre assim, pô. Foi um trabalho. Então, você que sofre com ansiedade, você que sofre com o fato de não conseguir sair da tua casa porque você sente medo, porque você se sente ameaçada, tudo bem, essas coisas, elas não vão ser resolvidas de forma imediata. Não sinta um fardo, um peso no sentido de que você tem que resolver a sua vida de uma hora para outra. Não. Calma, calma, certo? As coisas, elas têm um processo a ser seguido. Elas têm um caminho a ser percorrido. E é importante que você entenda isso, porque só o fato de você aliviar essa carga que muitas vezes a sociedade, a família, as pessoas colocam sobre as suas costas já te ajuda bastante. Eu sei muito bem isso, entendeu? Porque mesmo que as pessoas não falem, mesmo que ninguém fale nada, às vezes só um olhar, às vezes só uma demanda já pode deixar implícito que existe algo que você precisa fazer, algo que você precisa superar. Não é bem assim? Você não se sente assim de vez em quando? Né? Ai, porque, poxa, fulano, isso aí é meio frescura, né? É só sair de casa, pô. Né? É só ir pra padaria, só visitar a casa, só conversar com as pessoas. Não é assim que as pessoas falam? Assim que os mais velhos gostam tanto de colocar pra gente, né? É só vai, faz, é fácil, é simples. Mas, galera, não é bem assim que funciona, entendeu? Cada um é cada um. Cada indivíduo é um ser complexo por si só, tá certo? Eu não vou chegar aqui, óbvio, como aqui eu tô falando de forma mais ampla, de forma mais generalizada, eu dou algumas diretrizes, mas eu não posso chegar para uma pessoa que há uma semana ela teve um problema, que ela quase foi atropelada na rua e agora ela tá com medo de sair de casa porque ela acha que ela vai ser atropelada. Em contrapartida, tem uma pessoa que faz um ano que ela tá em casa porque ela sofreu um abuso. Tipo, são casos diferentes, entendeu?
São casos distintos. Eu não posso pressionar da mesma forma, eu não posso esperar os mesmos resultados, até porque as pessoas vêm de experiências distintas, tá certo? A criação não é a mesma, os traumas não são os mesmos, as experiências não são as mesmas. Isso é importante. Não adianta você querer se comparar. A única pessoa com quem você se compara é você próprio, né? É a si própria. Não adianta você falar, vou me comparar com o Fabrício. Não dá. Não dá. Eu nasci em 1992, em Cuiabá, Mato Grosso, numa família específica. Entendeu? Em uma condição específica. Estudei em um colégio, fiz uma faculdade. A minha vida é a minha vida, a sua vida é a sua vida. A vida das pessoas são distintas, são diferentes. Então, muito cuidado, primeiramente, com essa questão da autocomparação e principalmente quando forem tentar te comparar com outros. Entendeu? Não dê ouvidos, porque senão vai chegar. Vai chegar alguém e falar, ah, não, porque fulano, porque ciclana, porque beltrana. Desculpa a palavra, mas dane-se. É você. É você. Entendeu? Você é a protagonista da sua própria vida. Entende? E se você não se enxerga como essa personagem principal que conduz o teu próprio livro, como alguém que vive essa história, fica complicado. Entendeu? Fica complicado. Então, isso é um primeiro passo. Primeiro passo. Essa questão de assumir as rédeas. Quando eu falo assumir as rédeas, não é, eu vou fazer tudo. Não. É só você entender. É só você compreender que, sou eu. Sou eu e minhas circunstâncias. Eu e o mundo à minha volta. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma casa, eu tenho um emprego, eu tenho uma família. O que é que eu tenho ao meu dispor? Quais são as minhas crenças? Quais são as coisas que eu tenho medo? As coisas que eu posso contar e aquelas que eu posso não contar. Tá? Porque isso vai falar muito a favor do trajeto que você vai percorrer para você poder lidar com os seus problemas, como por exemplo o medo de sair de casa. Que assim, é uma temática aqui da live, né? É um pano de fundo para eu discutir coisas muito maiores, tá certo? Coisas muito maiores. Então eu tô falando de agorafobia, tô falando de transtorno de ansiedade social, eu tô falando de protagonismo da vida que muitas vezes não é assumido e por isso gera alguns colaterais na sua vida. Entendeu? Então, é preciso ter esse tipo de consciência. Consciência de que a nossa vida, ela tem sim um caminhar, certo? Ela tem sim um ritmo e ela tem sim uma personagem principal. No caso, você. Só que é necessário ter o entendimento do papel das coisas, do papel das pessoas, tá bom? E aí, vamos lá. Voltando aqui. Um outro transtorno que também pode gerar um problema, né, para as mulheres no sentido de sair de casa ou não. É o transtorno de ansiedade generalizada, certo? Porque olha como eu vou escalando. Olha como eu vou escalando. Eu falei de agorafobia. Agorafobia é aquilo. É uma conduta de evitar, de se expor a alguns lugares, situações específicas. Aí eu falo de transtorno de ansiedade social, que aí tem a ver com as pessoas, tem a ver com aquelas situações nas quais a mulher sente-se pressionada socialmente. E agora eu tô falando de um transtorno de ansiedade generalizada. Ou seja, ele é amplo. Entendeu? Ó, vamos pegar a definição. Transtorno de ansiedade generalizada, também conhecido como TAG, né? A sigla. É uma ansiedade intensa e permanente que interfere nas atividades diárias. Pode ocorrer em qualquer idade e tem uma condição semelhante à síndrome do pânico, ao toque, né? E outros tipos de ansiedade. Mas qual que é a questão aqui, né, do transtorno de ansiedade generalizada? É que não só afeta essa questão de você não querer sair de casa, mas também como outras atividades do seu dia a dia. Entendeu? A questão do sono, a questão da alimentação, a questão dos relacionamentos. A ansiedade generalizada, ela é muito complicadinha. Eu não gosto muito, sabe, desse termo, da ansiedade generalizada. Tudo bem, a gente tem que estudar, a gente tem que entender os termos que a academia, né, que a medicina, que os grandes livros propõem, né? Mas transtorno de ansiedade generalizada é amplo, né? É como se a vida da pessoa fosse ansiosa. Tudo ansiedade. Tudo é ansiedade. Mas normalmente, quando você vai desconstruindo a narrativa própria, que é a sua vida, você consegue, sim, identificar pontos e gatilhos específicos, ok? Porque quando fala-se em transtorno emocional, em ansiedade em si, a grande questão aqui está em identificar, em desconstruir, em deixar claro aquilo que antes era obscuro, tá certo?
para que haja uma abordagem mais específica. Entendeu? Porque traumas, muitas pessoas têm, menor ou maior grau. Mas e a forma com que foi lidado esse trauma? E a forma com que a pessoa carregou esse trauma? Entendeu? As ações que foram geradas após isso. Isso é importante ser levado em conta. O histórico próprio de cada mulher. Ah, eu tive problema com o marido, com o divórcio, com os filhos, com a família, com a criação dos pais, com o trabalho, entendeu? Porque se não tem uma clareza, fica essa coisa genérica, essa coisa geral, entendeu? E assim, vamos lá. Eu tô falando, ó, presta atenção. Eu tô falando de mulher ter medo de sair de casa. Olha o tema da live. É normal? Não, não é normal, tá? Não é normal, porque existe algo que precede isso. E pode ser uma agorafobia, pode ser um transtorno ansioso generalizado, pode ser uma fobia social, um transtorno de ansiedade social. Só que você entende que antes disso vem mais coisas. O que é que gerou essa questão intermediária, esse transtorno intermediário que fez com que essa mulher tivesse medo de sair de casa? Olha como eu estou fazendo o caminho inverso. Eu quero que vocês raciocinem, tá? Quero que vocês entendam para que vocês possam aplicar esse tipo de conhecimento na sua própria vida. Porque eu posso entender o agora. Eu posso olhar aqui para este momento, entender que eu tenho algumas atitudes ou não atitudes. Entender até um porquê, né? Eu acho dessa forma. Mas e o que vem antes? E o que veio muito antes? Qual foi o caminho percorrido para chegar até aqui? Tá certo? Eu não tô falando para você rebobinar toda a fita da tua vida. Não, de forma alguma. Mas é preciso de vez em quando você parar, você refletir, você entender que nessa narrativa chamada vida, entre o momento que você nasceu e o momento no qual você se encontra, coisas aconteceram, tá certo? Coisas aconteceram para que você pudesse estar onde você está hoje com os comportamentos que você tem agora, tá? E se você quiser algum tipo de mudança, você vai precisar de entendimento. Você não muda do nada. Algumas pessoas até mudam do nada, mas não é a regra. A maior parte das mudanças, ela demanda reflexão, ela demanda força, ela demanda algum tipo de movimento direcionado, entende? E tudo isso tem algumas influências, influências culturais, influências sociais, tá certo? A sociedade na qual você está inserido, importa a sua religião, o seu bairro, a sua família, tudo isso tem um peso. Mas muitas vezes, o peso dessas coisas é a gente que dá. Não é aquela coisa, ah, não, porque é assim. E eu não tô indo de forma alguma para um relativismo, tá, gente? Pra um relativismo. Não tô relativizando as coisas. Mas assim, quando a gente fala em perspectiva, tá? Perspectiva própria da pessoa que vive a vida. Então, existe sim uma deturpação, às vezes, do, das coisas como elas são ou deixam de ser. Certo? Então, assim, passos, né? Passos. Eu falei sobre dessensibilização, que é basicamente você se expor aos poucos. Isso é uma forma que ajuda bastante. Uma das outras coisas também é você indagar-se racionalmente. Ah, isso faz sentido? Faz sentido eu evitar comprar pão na padaria? Faz sentido eu evitar visitar a casa da minha família? Faz sentido eu evitar sair de casa? Então você passa a indagar aquilo, você passa a racionalizar um pouco aquilo, entendeu? E óbvio, sempre que possível você busca algum tipo de ajuda profissional. Um médico, um psicólogo, um terapeuta, entendeu? Porque é importante. Você só não pode ficar num lugar o qual você está sendo prejudicada, que você está sofrendo, entendeu? E isso machuca, isso faz mal, certo? Então, boa tarde para todo mundo aí, o pessoal do Instagram, eu não consigo ler, tá, gente? O do Instagram. O pessoal do Facebook também não tô conseguindo ler direito, porque eu tô meio distante da tela, que aqui eu tô com zoom, tá? Mas pode ficar tranquilas que depois, ó, depois eu vou ler todos os comentários que teve, tá? As pessoas que participaram aqui. Lembrando, se você tem sugestão de tema, se você tem sugestão de próximas lives, se você tem perguntas, manda aqui que depois eu vou fazer uma lista e eu vou criando conteúdo, tá? Essa live que eu tô gravando agora, sobre por que. Não, sobre é normal uma mulher ter medo de sair de casa, foi um tema sugerido por várias mulheres, tá certo?
Então é um tema que eu peguei, eu vi que muitas pessoas pediram, falei, bom, vou gravar um conteúdo sobre, certo? Então, basicamente, respondendo a temática aqui da live, é normal uma mulher ter medo de sair de casa? Não, não é normal. Existe algo por trás. A gente tem que entender isso, a gente tem que buscar, né, essa questão das origens, dos traumas, dos porquês, dos gatilhos. E o que pode ser? Como eu disse, pode ser ansiedade generalizada, pode ser agorafobia, pode ser transtorno de ansiedade social, mas antes de ser tudo isso, era algo anterior. E é nesse ponto que a gente quer, a origem. Tá? É nesse ponto que a gente quer chegar. A origem das coisas. A origem das coisas. Raras vezes, pode acontecer, tá? Mas raras vezes vai ser uma questão bioquímica, uma questão hormonal. Tem casos que pode ser. Que precisa de remédio, mas é a minoria. A maior parte, caso você entenda o que está acontecendo e haja na sua própria realidade, já se resolve, tá bom? Já consegue resolver esse tipo de quadro, tá bom? Então é isso. Construa um plano de ação, um modus operandi para vocês poderem seguir um passo a passo. Então assim, Fabrício, bom que você falou as informações, eu vou começar aqui a ver as coisas na internet, eu vou olhar pelo Google, eu vou fazer o meu caminho, eu vou sair lá na frente de casa, vou abrir a janela, vou descer na portaria do condomínio. Não sei, você vai colocando esse tipo de pequenas exposições para que lá na frente você consiga de fato lidar e conseguir sair de casa sem problema nenhum, tá bom? Isso é extremamente importante para que você consiga viver uma vida saudável, com qualidade de vida, tá? Então, é isso. Espero que você, caso tenha esse tipo de problema, consiga lidar com ele o quanto antes, porque você ficar limitado nesse tipo de prisão mental e até física, né, de quer ficar trancado em casa propositalmente, faz muito mal. Evita você de toda uma interação com a sociedade, de agir de forma funcional na sociedade, certo? E aumenta a ansiedade, né? Aumenta a ansiedade, no caso. E o que a gente quer aqui é que você age de forma funcional, que você tenha qualidade de vida e que você se livre da ansiedade. Tá? É o intuito desse perfil, é o intuito dessas lives, desses podcasts que eu gravo para vocês, tá bom? Caso tenha dúvidas, sugestões, podem mandar em qualquer uma das redes. Depois a gente vai estar coletando tudo, lendo tudo, para que a gente possa criar novos conteúdos direcionados para o seu caso. Por hoje é isso. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.